Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje vai ser um vídeo explicativo do que a gente fez e não postou. Vai ser um vídeo das filmagens que a gente não conseguiu aproveitar e estava jogado no computador, e a gente tá querendo que vocês vejam o que foi que a gente fez para se resumir até hoje, para a gente atualizar a parte das filmagens e dar um feedback aqui para vocês. Inicialmente, para fazer a preparação para a pintura, a gente tinha que olhar tudo antes para iniciar a pintura de uma vez por todas. E foi daí que começou a parte do fechamento entre o vão um vãozinho que fica, porque a lata ela é curvada, ela é ondulada, entre o revestimento que ficou reto e a lata. O que foi que a gente teve que fazer, né? Como iria dar muito trabalho pegar o revestimento, cortar, deixar ele igual à modulação da lata, a gente simplesmente veio com ele reto. Primeiramente eu tratei ali, passei o Vedaprem e depois vim com a argamassa para poder fazer aquela camadazinha para ele ficar na mesma espessura que tá o revestimento. Por quê? A gente ia ter um nivelamento daquilo ali e não iria acumular poeira. Nem caso, por exemplo, a gente esqueça uma janela aberta, escorra e fica aquele empoçamento ali. E aí a gente teve essa ideia. Então agora tá tudo niveladinho e depois eu vim com a mesma pintura da parede da lata, eu desci até o piso. Então ficou uma coisa uniforme. Então, se uma parede é de uma cor, ela vai acompanhar essa cor naquele pedacinho do piso. Foi assim que a gente fez todo o contorno do container que pegou essa modulação da lata do container, né? A gente fez todas tudo. as partes de extremidades, vamos dizer assim. Isso tudo deixando nivelado a altura. A gente passou a serrinha assim, ó, e deixou nivelado com o revestimento, deixando uniforme, deixando um nível só. Terminando essa etapa, a gente veio dando uma tratada na lata, que a gente teria que pintar essa lata lateral aqui do nosso quarto, onde tem a janela. A gente preparou toda a lata, lixando ferrugem. Tinha umas partes que as tintas estavam umas bolinhas, descascando. A gente veio tratando toda essa parte, deixando o uniformezinho, lixou tudo para fazer a preparação para a pintura. E aí eu vim no rolinho mesmo. Então, dá um certo trabalho maior. A pintura parece que é mais difícil, mas mesmo assim ela ainda ficou uma pintura com um acabamento bom. Mesmo no rolinho, deu certo. Então eu vim pintando a parede e acompanhando a moldura da grade e da janela da parte de dentro. Ficou na mesma cor do papel picado para poder ficar uma coisa uniforme. A gente também aplicou no banheiro, só que a diferença do banheiro para o quarto foi o seguinte: o quarto a gente usou uma parede completa branca, uma parede completa papel picado, e no banheiro a gente fez um detalhe que é metade da parte de cima branco e a metade, na verdade a parte maior é o branco, né, e uma saiazinha na altura da altura da bancada, né? Na altura da janela. Na altura da janela, ela é papel picado para baixo, para dar esse detalhe, esse contraste de tonalidades. A questão do banheiro, quando a gente escolheu fazer essa divisão e pintar com o papel picado a parte de baixo, a gente teve também que acompanhar ali na divisória de gesso. E aí o que é que acontece? Como não era a tinta, né? Para metal e madeira, tinha que ser a tinta para a parede normal, a gente percebeu que houve diferença de tonalidade. O para metal, ele tem uma tonalidade que, pelo sombreamento, pela iluminação aqui do container, ele quer puxar um pouquinho para uma tonalidade de rosa. Já a papel picado para a parede, a questão da cor, ela escurece, né? Isso. Fica uma tonalidade bem forte, marcante, já não puxa para essa tonalidade de rosa que está indo para o metal. Ou vai depender da formulação na hora que foi fabricado, porque a gente foi na empresa que a gente comprou a tinta e ele falou, não, tanto para parede como para metal, ela tem que ficar a mesma cor, só que aqui não ficou. Ficou uma cor totalmente diferente. Possa ser na hora da formulação de ambas as tintas, né? Alguma coisa pigmentou a mais, alguma coisa... Deu uma diferença. Deu muita diferença. Mas nada que impeça da aplicação lá. Ficou um detalhezinho, uma parte mais escura e a outra mais clara, vamos dizer assim, né? Mas de todo jeito a gente, né, fez o certo. De ter escolhido a mesma cor. Não ter olhado na cartela e ter apontado uma
que fosse parecida. Nesse meio tempo, a gente terminando essa parte, né, de tirar a fita e pintado, a gente passou agora para dar sequência no banheiro. A gente preparou ali a parte do DV Box. Na época da execução do revestimento, a gente já tinha deixado uma brecha que foi já exclusiva já para a aplicação do DV Box. DV Box nada mais é que uma peça de granito deitada e aplicado com argamassa. A gente preparou, já deixou, colocou a argamassa, deixou tudo niveladozinho e colocou a mesma pedra da mesma tonalidade da pia para dar essa combinação DV Box e bancada da mesmo tipo de material. A gente queria que as tonalidades se combinassem, né? Se falassem, se conversassem. Como a gente já tinha alguns tipos de pedras aqui, a gente escolheu essa, né? Que é um acinzentado, né? Meio puxando para um cinza, porque aí seria uma cor neutra e ela casaria tranquilamente ali com essas tonalidades que a gente colocou. Não iria ficar contrastando ou nada a ver combinando com essa tonalidade que a gente colocou. Então eu vim aplicando rapidamente ali, coloquei tudo bonitinho. E depois a gente veio e introduziu ali o DV Box para poder, após isso, né, quando tivesse tudo pronto, a gente poder vir com o box da gente e deixar ele ali fixo ali em cima. Para quem quer saber, a pedra, né, ela é o cinza, é o Silestone cinza absoluto. Para quem for querer pesquisar ou saber qual é a pedra que a gente usou aqui. Como aqui o metal, na verdade o piso é de madeira, a gente não precisou colocar bucha. A gente fez um furo menor do que o parafuso, passou o revestimento, na verdade um pouquinho maior que o parafuso do revestimento, sendo que na parte de baixo a gente nem precisou furar, que era madeira. A gente com o parafuso mesmo, ele foi e pegou o aperto. Ensaiamos, riscamos o piso e depois do risco a gente veio preenchendo com rejunte na parte do risco para fazer a assentação do vaso. E como já estava a questão da tubulação lá embaixo pronta, a questão do hidrossanitário, então já foi tudo casando. Já estava lá direitinho, a gente já testou, já tinha deixado tudo planejado ali no esquema. E aí foi fácil, só foi fazer essa parte e aí a gente já instalou. Atrás do nosso vaso, como não é parede, né, lata, passa uma tubulação. A gente também teve até que calcular essa parte do distância, porque geralmente a gente usa de 30 a 32 da distância de uma parede que é acabada com revestimento. Só que a gente teve que calcular essa parte do cano, que já ficou um pouco mais distante, um pouquinho da parede, até chegar o vaso. Aí ficou ali no mínimo ali com uns 35, devido ao cano. Mas ficou bem, não dá nem para ver a parte do cano, perceber que tá um pouco distante da parede e ficou super 100% legal. E o rejunte que a gente aplica na parte do vaso embaixo é para calafetar, fechar todas as brechas e para ajudar ele não balançar. Mas tem uns parafusos laterais, mas o rejunte vai fazer com que ele assente. É como se fosse assentar um tijolo. Para botar massa embaixo, ele precisa se acomodar por inteiro. E o rejunte ajuda a bacia sanitária não ficar com esse molejo na hora de a pessoa sentar e usar. E em seguida, o que foi que a gente veio vindo? Aí já saindo do banheiro e vindo para o quarto, eu vim pegando nessa parte das paredes de gesso. E aí ficou faltando esse L do acartonado e a parede que tem a porta de entrada. E aí tinha a questão das emendas, tinha que vir preparando ali, passando a massa corrida, aplicando a tela que é própria para acartonado, para dar a união, né, não fazer com que ela trabalhe. Depois dessa aplicação dessa massa é que tinha que vir fazendo a questão da lixação, porque a gente passa, aí ela desnivela, afunda, então tem que vir dando outro acabamento, às vezes se necessário. Foi que vem por último a pior parte, que eu acredito que seja a pior parte, a questão de lixar, que é o que faz mais poeira, suja tudo, a pessoa acaba ficando com alergia, mas usando uma máscarazinha até que dá uma ajuda, né? Antes de a gente fazer essa parte, a brechinha, antes de tudo, entre a união, eu vim colocando PU branco, porque tem algumas emendas do acartonado que ela não ficou 100% direto na lata. Às vezes ficou um pouquinho voando, eu coloquei duas travessas para segurar e fechei com PU antes da pintura. Só que o que está acontecendo? A gente veio com a massa, preparou tudo como foi falado, mas o PU, ele tá fazendo uma marcação na emenda. A gente já aplicou até esmalte sintético branco à base de água
para fazer uma cobertura. Cobriu, até que cobriu. Deixou, a gente repintou 3, 4 vezes, fez a cobertura. Só que essa linhazinha do PU volta. É incrível. Ele, quando a gente pinta a parede final, que é o papel picado, né? É o papel picado? Não, na verdade é o branco gelo. Ele volta, ele fica uma linhazinha. Não sei o que é que eu faço. Eu vou ter que pintar de outra cor, não sei. Ou até pintar até cobrir. É como se ele não quer pegar. A tinta ela vai, é sugada, mas ainda fica aquela definição de onde a gente passou o PU. E aí tá com esse impasse, né? Até a gente resolver. Tentar resolver, né? A gente tá já partiu para outras atividades e depois a gente volta aqui e quebra a cabeça de como resolver essa parte da linha que ficou. A gente apanhou nesse primeiro quarto, mas a gente já tinha preparado o segundo quarto, né, essa parte da acartonado, mas nesse meio termo, antes a gente começar a acartonado, a gente veio pintando de branco. Mesma coisa, o passo a passo que a gente fez na parede, que pintou o papel picado no quarto da gente. Lixou, tratou, aquele negócio todo, preparação toda para fazer a pintura. Pintamos a parede, que é o fundo janela, que é o branco para metal, né? Pintamos o teto, a parte toda do teto, lixamos também, que antigamente a temperatura, acho que devido à temperatura, ele tava craquelando a pintura antiga. A gente teve que lixar tudo, tirar essa parte craquelando para depois vir com a pintura que a gente queria. E no trechinho que pegou um pedacinho de lata juntamente com o acartonado, a gente percebeu que a tonalidade do branco gelo que a gente estava pintando na parede se assemelhava um pouco ao papel picado do metal. E aí foi essa ideia que a gente teve de pintar nesse trechinho que fica a emenda da lata com acartonado, pintar de papel picado para metal. E aí ficou como uma tonalidade idêntica dos dois. E aí, no resto, a continuação veio o branco da própria parede, que é uma metade acartonada e a metade é lata. A outra parte da lata, a gente pintou do mesmo branco que pintou da outra parede. Aí a gente foi e pintou o branco continuando, mas o branco gelo da parede ficou com outra tonalidade, então por isso que a gente teve essa ideia de acompanhar com papel picado metal. E aí, como a gente sofreu muito nessas paredes com todo esse tratamento, aí a gente teve a ideia da outra parede a gente texturar. E não... A parede que é acartonado. Isso. A gente fazer nessa parede que tem a porta que dá acesso ao banheiro reversível, a gente fazer texturar dessa parede. Para eliminar esse problema dessas linhas, dessas coisas. E aí foi dessa forma que a gente veio fazendo. Então, mesmo assim, a gente colocou entre as emendas o PU, não foi isso? Isso. Para ele não trabalhar, né? Parede com parede. Evitar aquela rachadurazinha que tem de acartonado. A gente veio com a textura grafiato. Ficou bom. A gente gostou do resultado, né? Como vocês ficou até aí. Melhor. Isso. Uma expectativa até melhor do que fosse uma parede lisa. Essa parede de detalhe. Isso, a gente tem aquele trabalho manual, pesado, né? Que você fica mais de hora trabalhando ali, movimento repetido, o braço cansa, a gente cansa. Botando a textura, que a gente, como não tem a prática, a gente vem pegando espátula por espátula, e vem fazendo preenchimento. Vem eu e ele, cada um em um lado, a gente vem vindo, vai acompanhando, vai descendo. E de certa forma a gente gostou, ficou bom. A gente tem o trabalho de um dia ali, algumas horinhas, mas depois não tem mais trabalho, né? E aqui, infelizmente, a gente ainda tá batendo cabeça com essa questão dessas emendas, né, do PU. Mesma trabalhada que a gente fez nessa parede de textura aqui desse quarto, né, que a gente tá bem aqui atrás dele, a gente passou para a parede do banheiro. Do banheiro social. O banheiro que é o social reversível, tanto é do quarto do meio como para o ambiente da sala. Agora sim, quem for usar tem que se atentar entrou, fechou a outra. E lembrar de destravar, porque uma pessoa quando vazar do quarto vai precisar da porta destravada. E a mesma trabalhada foi na parte das paredes, sendo que a gente, na área do box, o fundo dele ficou na lata, a gente preferiu ficar na lata. E as laterais, onde tem chuveiro e a parede de frente para o chuveiro, a gente escolheu um revestimento preto,
para não ficar na textura, né? E também a parte que sempre vai receber água, a gente usou e optou para fazer o revestimento dessas duas paredes. E aí eu vim pintando na cor do papel picado, que ficou nessa tonalidade escura. Então, para acompanhar as tonalidades em si, a gente preferiu, né, optou não deixar a textura branca e pintar no papel picado para ficar aquela, eu vou dizer assim, uma penumbra, né? Um banheiro bem nessas tonalidades escuras. E a pia também, né? Até a pia a gente escolheu uma tonalidade que puxasse também para esse lado para ficar tudo se conversando. A gente fez o móvelzinho do Metalon, fez a aplicação, né? Fez o quadrado do Metalon para aplicar a bancada em cima, bem casadozinho da bancada no Metalon, né? Aplicou a bancada, fez toda a preparação, colocou as torneiras, colocou tudo, deixou já esse banheiro já praticamente já concluso. Falta só agora os acessóriozinhos e o papel higiênico para começar a usar o banheiro. Terminando toda essa parte interna, né? A gente veio fazendo, voltando para dar continuidade nas partes de bancada, que foi essa parte de furo, os furos da torneira, os furos da cuba, a gente deixar tudo alinhado. Eu não tinha, na época que a gente tava pintando os banheiros e fazendo toda a parte de deixar ele concluso, né, eu não tinha broca, eu não tinha parte que ia furar a parte da torneira. Só em outros finais de semana que a gente comprou e precisou fazer para deixar tudo já certinho e com a torneira já instalada na bancada. Fizemos toda a marcação para fazer o furo e deixar toda centralizadazinha, né, para quando fosse aplicar, ficar bem harmônico. Isso, e funcional na hora de usar. E como é uma coisa que eu não teria como ajudar, eu ajudei assim no mínimo, que era segurar uma bancada, né? Fazer algum ajuste ali para ele não sambar a pedra, alguma coisa assim. No final deu tudo certo e a gente conseguiu fazer todos os furos e colocar as torneiras, né? Que a gente queria. O esquema do furo na pedra, eu furei uma madeira antes, com a própria broca, para ajudar na parte de guia, para eu não ter que ficar segurando a broca e ela terminar escorregando, andando assim e terminar perdendo a pedra. Eu furei uma madeira, fiz a parte com furo redondo e com o próprio furo ela ficou segurando, botei algum sargento ali para ajudar na fixação e a gente fez o furo. Como foi a parte do calor, que ela esquenta, né? Ela fura, roda e esquenta e termina trincando a pedra. O que foi que a gente fez? A gente botou uma bucha de prata, a gente cortou na metade e colocou ela dentro da parte da broca, que ela é um pouquinho maior, a gente colocou dentro, mergulha no balde, ela vai encharcar e na medida que você for furando, ela vai pressionando a bucha. Com isso, ela vai expulsando a água que tem na bucha, fazendo com que não esquente, não faça aquela poeira de corte, né? E não esquente para trincar a pedra, nem acontecer nada que seja danificar a pedra, né? Ela vai cortar assim maciazinha com a própria água da bucha, sem precisar estar jogando água. Depois de ter terminado esses furos de torneira dos banheiros, a gente veio fazendo essa conclusão do rodamão da bancada de ambos os banheiros. A gente fez a parte reta, ó, filé, tranquilo. Mas a parte da lata, esse deu trabalho. A bancada, ela já precisou ser encaixada na curvatura do container. Para quando vinsse o rodamão, tem que ser as partes assim. Eu precisaria cortar a parte do container chapa por chapa e ele não se encosta. Aí eu preciso ir lá, meço, vou para fora para cortar, para fazer poeira, para cortar o grau certo. Não deu. Fiquei nisso várias e várias vezes até fazer a continuação e dar tudo certinho. O que dificultou, eu acho que bastante, é porque tinha que estar casando, né, os ângulozinhos para poder vir. Até na hora de passar, ele não quis o rejunte, aí disse, não, vamos botar o PU. Aí eu vim com o PU passando, colocando. Então, tudo foi bem esquematizadozinho para não ter brecha, de estar vazando nada, entrando por debaixo, molhando o móvel, porque no banheiro da gente do quarto vai ter um móvelzinho de MDF embaixo. Então, tinha toda uma preocupação para que não ficasse nada vazando. Como precisou colocar o rodamão para ter essa proteção, tinha que fazer todo esse acabamento para poder dar certo no final e ficar tudo ok.
E eu acredito que a gente conseguiu, né? Ficou muito bom. A gente deixou a parte mais difícil desses furos por último, que foi a bancada da cozinha. A parte pior, porque eu não tinha uma broca do tamanho de uma lixeira. Eu acho que ali é 200, eu acho que é 200 milímetros ali a parte redonda completa, né? Aí o que é que a gente fez? Ela vem com um anel, que é o que fica encaixado na cuba. É o que faz com que ela não desça, né? Ela vem esse anel, dentro desse anel encaixa a lixeira e dentro dessa lixeira tem outro anel que é o que segura o saco. Com esse anel que fica na bancada, eu fiz a marcação no isopor pela parte de dentro. Fiz certinho, para como se ela fosse encaixar na cuba. Peguei esse isopor cortado, fui pra bancada, a gente centralizou ali. Ela é grande, a nossa bancada não é tão grande assim, ficou bem justinho, mas a gente achou um lugarzinho ali bem filé entre a cuba e o escorredor de louça para fazer esse furo. Como eu queria itens que facilitassem, né, na hora de estar cozinhando, de limpar e tudo mais, então eu precisava da lixeira para não ficar aquele trambolho em cima da pia. Então, vamos embutir a lixeira, vamos comprar a lixeira e embutir. Aí veio o furo da torneira e veio também o furo do dispenser de detergente. E como a bancada ficou como se fosse uma ilha, não fazia sentido eu ter essas coisas horrorosas atrapalhando a visão, né? Então, vamos botar um dispenser. Então, foi o dispenser, aí a gente precisava do espaço pro dispenser, o espaço pra lixeira e o escorredor do outro lado, que eu também não queria um escorredor em cima da pia. A gente teve até que cancelar o cooktop, era o lugar do cooktop, Isso. aí se tornou agora o escorredor. Escorredor. Então a gente modificou de última hora, ainda bem que a gente teve essa brilhante ideia, né? De ter trocado. Então o cooktop passou pro outro lado, né? Na parede onde tem a janela e o escorredor ficou ali. E como precisava colocar essa lixeira, então a gente teve que fazer todo esse enredo, né? A gente centralizou ali entre um e outro, botou, risquei com a maquita, eu vim fazendo os raios. Cortei vários raios, vários. Com ela embocada, eu vim fazendo um círculo nos cortes que eu fiz, para facilitar quando eu fosse... Na verdade, eu queria cortar até ela sair por inteiro, mas eu vi que não ia conseguir. Aí eu fui, cheguei o máximo que eu consegui e vim batendo devagarzinho para esses mini triângulos, que foram vários, sair todos. Eu dei só um ajustezinho final para encaixar a lixeira e deixar ela toda certinha. E a gente já deixou tudo finalizado a bancada da cozinha, que é coligada com a nossa mesa de jantar. Como você pode ver, a gente veio seguindo uma sequência, porque o nosso quarto é o último, o nosso banheiro é o último, aí veio pro quarto do meio, depois veio pro banheiro social, depois cozinha. Chegando na cozinha, a gente terminou essa parte da bancada, passou pra pintura de teto e parede, onde vai ficar os móveis e o teto vai ficar tudo na lata aqui. A gente prevaleceu a grande maioria de coisas para ficar na lata, pra gente entrar na casa container e dizer, tô morando numa casa container, para não fazer fechamento de drywall. Pintamos a lata, na verdade começamos a pintar a lata, né? Ainda chegou a aplicar a primeira demão, foi daí que a gente lembrou que a janela da gente de fora, ela é de correr. Para fazer essa parte de correr, a gente precisa fazer o trilho externo. Aí a gente lembrou antes de aplicar a segunda demão, que na verdade até agora nunca aplicou a segunda demão. Ainda falta, né? A gente tá nesses preparativos para depois dar uma segunda demão. Aí a gente passou lá para fora e fez essa parte do trilho, que é um trilho em cima, que na verdade é um guia, mas aí eu preciso de um metalonge soldado na chapa para fazer essa parte de guia, e o trilho embaixo, na verdade, é outra chapa de metalon para fazer o sustento da janela de vidro, porque ela vai correr toda por fora, ela não é correr dentro dela, ela corre toda para fora. Como veio primeiro no teto, né, que é o principal, porque pode pingar no chão, pode pingar na própria parede que a gente for fazer. Então eu vim dando essa primeira demão no teto e depois eu vim pegando essa partezinha, que é a emenda de um container com o outro, que pega os dois vãozinhos das janelas. Então eu vim pegando essa parte para depois ir voltando, e eu deixei por último esse paredão de fundo, que a princípio, né, a gente só vai dar uma segunda demão em alguns pedaços dela, porque o móvel que vai ter na cozinha, ele vai cobrir, assim, mais de 80% desse vão todo da parede. Então, pra gente não tá perdendo tempo. Isso. Pintando pela segunda vez, que um móvel vai ficar ali fixo, então... E vai ter fundo de móvel. Não vai dar pra ver. Não vai nem valer a pena, né? Não, Então, a primeira mão já tá suficientemente, que ela entendeu? cobriu bem. É uma Isso. tinta boa, ela fez uma cobertura legal. E qual é a cor da tinta? É o Tempestade no Mar, da Tempestade Coral. no Da
marca Coral. Não. Tempestade no mar, da marca Coral, Tintas Coral. E no andamento da coisa, quando terminou esse todo aqui da cozinha, né, da questão da pintura, aí a gente veio pegando aqui na sala. Então eu inicialmente, óbvio, né, comecei pelo teto, vim passando, que é uma extensão muito grande, né, esse vão aqui da sala inteira, né, que pega esse hall aqui da entrada dos quartos, pega aí o pedaço onde tem a mesa de jantar e lá no final a sala é uma extensão bem grande. Eu demorei bastante nessa parte do teto e depois que eu dei essa primeira demão do teto, foi que eu vim abarcando as paredes. Então eu comecei aqui pelo vão, né, pelo hall onde tem as portas e vim arrodeando, né? Pintando parede com porta, tudo. Vai ficar tudo numa cor só. Isso. E como vocês podem ver, né, a parede, ela é coligada com a porta, porque a porta foi usada, a chapa, no mesmo ondulamento, a mesma ondulação, para dar um sentido como se fosse parede. É uma coisa só. Por isso que a gente pintou tudo uma coisa só. O que tá faltando ainda fazer é o ajuste, né, o tratamento da porta, a própria porta do container, que ela também vai ser no mesma tonalidade de cinza, né? Esse Tempestade no Mar vai ser a mesma cor até lá. A porta original dele, né? Isso. Então eu não cheguei nela ainda, porque primeiro precisa tratar o ferrugem, passar produto, para depois, por último, eu vim pintando para ficar tudo uma cor só. Quando eu terminei essa primeira parte daqui, da lata, do container em si, a gente pegou na última parede, no último L de parede, que é a divisória do nosso quarto de estudo, né? Futuro quarto de estudo. Que é o quarto acústico. Inicialmente, no dia que eu tava texturando, ele tava ocupado fazendo outras coisas, então eu vim sozinha. Né? É um trabalho chato, demorado, cansa os braços, mas é muito melhor do que se fosse deixar a parede lisinha, né? Porque é o seguinte, a textura, como é a textura grafiato, ela já é arranhada. Ela já tem os buracos dela, ela já tem os, vamos dizer assim, as imperfeições que é dela. Se a gente bota uma parede lisa, qualquer pancada, eita, vai ter que refazer daqui a um tempo. Qualquer coisa, eita, vai ter que dar uma emassada, como se fosse uma parede lisa. Estou comparando uma parede lisa, porque por isso que a gente deixou ali parede já carrasquenta mesmo, porque qualquer pancada, a gente não vai nem perceber que ali recebeu uma pancada, que vai pensar que é da própria textura. E isso tudo para amenizar trabalhos futuros. Aí o que é que tá faltando também? Fazer a pintura dela no papel picado, que vai ficar essa tonalidade escura. Porque eu penso em deixar esses tons claros aqui, né, esse cinza claro, mas na parte de móvel, na parte da textura, eu deixar uma tonalidade escura para quebrar, para não ficar tudo numa cozinha clarinha, né? Eu quero dar essa quebrada. Então, depois a gente vai vir pintando com o papel picado para a parede nessa textura daí também. Fechar. Finalizar, né? Isso. E daí a gente finalizou todos os vídeos, né? A gente quis passar para vocês aqui os vídeos que a gente não tinha postado e o andamento das coisas que a gente fez. A gente já entrou no processo dos móveis, mas aí vai ficar para um outro vídeo, a gente explicando aqui toda a parte dos móveis para deixar vocês... A parte do que a gente tá fazendo, né? Isso. Que além de tudo isso que a gente já faz, agora a gente aí virou marceneiro. Fazer tudo. A gente, como vocês podem ver aqui, a gente fez tudo. Não, tudo a gente fez, tudo. Menos, até agora, foi a aplicação dos vidros, né? Que foram as janelas, os box. Isso aí. A gente contratou uma empresa. Eu até cogitei em comprar aqueles box sanfonados, uns box até bonitinhos, uns acrílicos incolor, mas a gente optou por vidro mesmo, bem mais fácil, bem mais prático, e aqui era com facilidade. O box tinha que comprar de fora, aquele negócio todo. Aí a gente optou pelo tradicional. Aí a empresa veio, aplicou, deixou tudo certinho. Daqui, como vocês podem ver, tudo a gente tá fazendo. Tudo em todos os finais de semana que a gente consegue vir, né? Deixando tudo alinhado. E é isso. A gente veio atualizar vocês. Eu acredito que vai ficar um vídeo grande, mas tá deixando tudo esclarecido aí do que a gente já andou no container. Porque é o seguinte, pra gente fazer os serviços, gravar e toda vez postar, a pessoa pensa que não, mas demanda um tempo enorme pra vir, gravar, editar, postar. E às vezes a gente esquece, a gente não é ligado nessas coisas de sempre tá atualizando, né? Mas a gente vai ficar um pouquinho mais atenado em relação a atualizar vocês. Felizmente, a gente tá com uma demanda de trabalho muito grande. Fica difícil a gente conciliar trabalho, estudo e ainda ter tempo
pra estar editando, gravando áudio. Então, assim, tá bem puxado. Mas o tempo que a gente tiver, a partir de agora, já que a gente já vai atualizar, né? Esse tanto de coisa que a gente já fez. Então, a partir daqui já vai ter menos coisa e a gente possa conseguir, né? Sempre estar postando mais aqui pra vocês. Espero que vocês tenham assistido até o final e obrigada por acompanhar a gente e até a próxima, né? Fui!